Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Hoje, dia 1º de fevereiro, começando então um novo mês, e nós começamos juntinho com Jesus nesse sábado. O nosso tema de estudo da semana é o seguinte: o amor de Deus pela justiça, o amor que Deus tem pelo que é certo, pelo que é correto. A gente se sente muitas vezes injustiçado nessa vida, mas não se preocupe, porque o nosso Deus é um Deus de justiça e que ama a justiça. Deus quer que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida, mas Ele também quer nos proteger de todo o mal. E quer que a gente ande também nos caminhos dele como um sinal, uma resposta do amor de Deus. O nosso verso para meditar durante a semana, para a gente ficar pensando, para a gente ficar analisando e deixando que Deus fale o nosso coração é o seguinte: Jeremias 9, verso 24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aqui está dizendo muito bem claro para a gente, né? Que a justiça ela vem de Deus, a verdadeira justiça vem do Senhor. Existe um ditado que diz que a justiça de Deus não falha, e realmente não falha, porque Deus sabe a hora certa de agir e quando executar o seu juízo sobre o mal. Se algumas pessoas pagam nesse processo, é porque se agarraram ao mal. Mas o nosso Deus é um Deus que é de justiça e ama o que é certo. O nosso guia de estudos ele pede para a gente pensar, refletir sobre o povo de Israel no tempo em que eles viviam e as nações que viviam ao redor deles. Quando a gente vai para a Bíblia, a palavra de Deus, nós encontramos que existiam várias crenças diferentes lá. Quando eles habitavam próximo do Egito, haviam os deuses egípcios com suas cerimônias, o ocultismo que envolvia toda a religião egípcia. Quando eles vão para a Palestina, aquela região que é a região de Canaã, a terra prometida, muitos povos viviam ali, os cananeus, os fenícios, todos os povos que adoravam deuses diferentes. Existia uma cultura muito próxima também dos gregos, com os filisteus, que adoravam ali os seus deuses, principalmente com respeito ao mar, né? Deuses parecidos com Poseidon, ali dos gregos. Enfim, muita coisa ali misturada, várias crenças diferentes. Mas o que tem em comum entre todas essas crenças é a imoralidade. Esses deuses que eles adoravam naquelas regiões eram deuses que não se agradavam exatamente das pessoas. As pessoas é que tinham que fazer todo tipo de sacrifício para agradar esses deuses e nem sabiam se esses deuses, na concepção deles, realmente os ajudariam. Eles faziam ali suas cerimônias esperando o bem, sem saber se esses deuses, que eram só um reflexo da própria humanidade, do ser humano mesmo, do que existe de pior no ser humano, se realmente esses deuses, ao serem adorados, poderiam ajudá-los ou a abençoá-los em suas colheitas, na fertilidade, então, tanto dos animais quanto das pessoas. Eles realmente não sabiam, mas eles faziam tudo o que podiam, porque eram pessoas muito religiosas na perspectiva deles, né? Na adoração deles, na visão que eles tinham, na cultura deles. Para você ter uma ideia, na região que o povo de Israel vivia, existia uma forma de adoração em que crianças eram sacrificadas para os deuses. Se você vai para o Antigo Testamento, você encontra ali alguns deuses como Moloque ou outros deuses, Baal, em que eram feitos sacrifícios humanos para essas pessoas. E aquilo era tão nojento e degradante que até mesmo civilizações como os romanos, que aparecem muito tempo depois, né, tinham nojo desse tipo de sacrifício. Era uma aberração para eles, quando alguém tinha que sacrificar humanos ou bebês ou crianças para a adoração dos deuses. Mas não se engane, todos os deuses de todas as nações eram somente visões de um ser humano com poderes. Eram apenas uma representação do próprio ser humano, em suas diferentes matrizes ou diferentes crenças sobre o que é ter poder e ser regente de alguma coisa. E dentro desse mundo caótico e bagunçado mesmo, de ruína, degradação moral, muitas das adorações que eram feitas aos deuses envolviam a prostituição. Na palavra de Deus aparecem os prostitutos cultuais, que na verdade eram mulheres que serviam nos templos como prostitutas, e o ganho que elas tinham como prostitutas era revertido ao templo. Essas eram as prostitutas cultuais. E é só por isso, e só isso, que não existem mulheres sacerdotisas no povo de Deus. Né? Por que não existem sacerdotisas ali, ou pastoras ali, no primeiro momento da igreja cristã? Ou por que não existia isso no Antigo Testamento? Não é porque as mulheres são menos dignas ou menos santas que os seres humanos, homens, mas é porque nos povos ao redor, sempre que as mulheres eram envolvidas na adoração, era sempre com um sinônimo de prostituição. Então Deus ele quis fazer essa separação
para que as mulheres recebessem a dignidade que elas precisam, mesmo que nesse primeiro momento elas não pudessem fazer parte da casta sacerdotal do povo de Deus. O que é diferente hoje em dia, né? Nós temos hoje muitas pastoras, temos mulheres que são freiras dedicadas ao serviço de Deus. Então são coisas que vão mudando, que Deus vai permitindo que a gente consiga alterar com a história, com o tempo, para que a gente realmente evolua e entenda como as coisas funcionam. Mas se você tem dúvidas do porquê que não existiam no Antigo Testamento mulheres na regência, era por causa disso. Porque Deus queria fazer uma diferença, mostrar que a adoração a Ele não envolvia práticas sexuais, mas envolvia a prática da adoração a Deus. Um Deus sem forma, né? Não tinha ali uma estátua para eles adorarem, era um Deus invisível, mas eles tinham que adorar mesmo assim pela fé. E Deus queria mostrar essa diferença de crença, essa diferença de visão. E além do próprio caráter de Deus, né, que não tem nada de errado, de injusto. Se você adora a Deus, a promessa dele é muito clara. Ele vai te abençoar. Ele não vai reter a mão dele para te abençoar. Diferente dos outros deuses, que as pessoas adoravam sem saber se seriam abençoadas ou não. Então é muito importante a gente entender esse senso de justiça de Deus, e que cada coisa tem o seu lugar. E a prática do culto e adoração a Deus também, porque Deus é um Deus de amor e Deus de justiça. O mais importante para Deus não é você colocar uma roupa bonita, ir até um templo e adorar a Deus. Deus não quer que você faça simplesmente isso. Isso faz parte. Deus quer realmente que você vá à igreja, né, ao templo. Mas você tem que entender que você é a igreja, que o seu coração é o que mais importa para Deus. Quando a gente vai a João capítulo 4, é isso que a gente encontra, né? Quando Jesus conversa ali com a mulher samaritana e ele diz que a verdadeira adoração a Deus é de espírito. Ir à igreja é extremamente importante, mas o mais importante é você adorar a Deus onde você estiver, com o seu coração. O resto, Deus vai colocando na sua vida e na minha vida também. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, e me conhecer, e saber que eu sou o Senhor. A verdadeira glória do cristão é reconhecer que Deus é Deus. Espero que você esteja comigo nessa semana, que nós possamos estudar todos os temas dessa semana, usando o nosso guia de estudos, e assim compreender mais e aprender mais e ter mais relacionamento com esse Deus maravilhoso de justiça, que coloca tudo na hora certa, no lugar certo. Um Deus de ordem, um Deus de razão, que é o que a palavra de Deus nos mostra. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos porque a adoração a Deus ela é diferente da adoração do mundo. Não adoramos coisas, objetos, mas adoramos o único Deus verdadeiro. Nós te agradecemos porque hoje todos nós somos sacerdotes de Deus, homens e mulheres dedicados a Deus, escolhidos por Deus, príncipes do céu, pela graça e pelo sangue de Cristo. Obrigado pela tua revelação, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.